Olá, eu sou Felipe Carneiro, eu sou médico radiologista. Agora a gente vai avaliar o tornozelo e o antepé através da ultrassonografia. Lembrando que a gente sempre divide as articulações em compartimentos para tornar o estudo mais didático, para a gente não esquecer nenhuma das estruturas. O tornozelo ele é fonte de terror de muita gente, de muita ultrassonografia. É uma estrutura anatômica bastante complexa, com muitos compartimentos, com muitas estruturas, tanto tendíneas como ligamentares. Então a gente vai tentar fazer da melhor forma possível, da forma mais didática, para que vocês aprendam e consigam aí na prática de vocês colocar esse exame aí no rol dos exames que vocês fazem. Então a gente vai começar pelo compartimento anterior do tornozelo. Eu vou começar avaliando o recesso tibiotalar anterior para pesquisa de derrame articular. Então a gente tem a tíbia e a gente tem o talos, coloca o transdutor. A gente localiza essas estruturas ósseas. Vamos colocar o nosso foco na região do interesse. Quando a gente diminui o número dos focos, a gente tem um pouquinho mais de nitidez. Então aqui a gente consegue caracterizar a tíbia, o talos, o recesso tibiotalar anterior e essa gordura, esse coxim gorduroso. E aqui a gente não vê líquido, ou seja, não tem derrame articular. Então recesso tibiotalar anterior. Vamos colocar aqui no modo trapezoidal para a gente ter uma visão maior. Avaliamos o recesso para pesquisa de derrame. Só de girar o transdutor, a gente já consegue localizar os tendões extensores. Então aqui a gente vê o tibial anterior, o extensor do hálux e esse conjunto de tendões que é o extensor dos dedos. Tibial anterior, no longitudinal, ele vai se inserir lá na base do primeiro metro. O extensor do hálux, que vai se inserir no hálux. E o extensor dos dedos, que vai se dividir aqui no dorso do pé, indo cada tendão para o seu pododáctilo, respectivamente. Então aqui nós avaliamos os tendões extensores e avaliamos também o recesso articular. Um ligamento aqui do compartimento anterior que a gente também pode avaliar é o ligamento talo, é o ligamento tíbio fibular anterior. Então, entre a tíbia e a fíbula, o tíbio fibular anterior. Ele está relacionado ao entorse do tornozelo. Aqui a gente tem a fíbula, aqui a tíbia e o ligamento tibiofibular anterior. E aqui a membrana interóssea entre a fíbula e a tíbia. Como eu estava dizendo, ele está relacionado ao entorse do tornozelo, mas a sua lesão, normalmente com traumas aí de alta energia, às vezes cursando com fratura da fíbula distal ou mesmo da cabeça da fíbula, mas a gente consegue avaliar esse ligamento. Indo agora para o compartimento medial do tornozelo, vamos avaliar os tendões flexores. Então, junto aqui ao maléolo medial, a gente consegue encontrar aqui o tendão tibial posterior, o flexor dos dedos. Lembra que os extensores, a sequência era tibial e do hálux. Aqui muda. Eles invertem de posição. O dedos com o hálux. E o hálux, flexor do hálux, a gente encontra aquele rente ao osso. Então, flexor do hálux no corte longitudinal.
o flexor dos dedos, corte longitudinal e transversal, e o tibial posterior, seu corte transversal e o corte longitudinal. Ele tem uma das suas inserções no navicular, na cunha medial, e ele desce também para a base do primeiro. As estruturas ligamentares desse compartimento medial fazem parte do ligamento deltoide. A gente não consegue individualizar esses ligamentos, porém a gente consegue ver a projeção, a topografia onde está localizado o ligamento deltoide, que é posterior, aqui é o tibial posterior. Então a gente localiza o tibial posterior, alonga, e a porção distal do meu transdutor, eu vou anteriorizá-la um pouco e eu vou ver esse triângulo. Aqui é onde está o ligamento deltoide, tanto a sua projeção, a sua porção superficial, quanto a sua porção profunda. Em traumas de alta energia, sobretudo com eversão do pé, você pode ter rotura do deltoide. E no ultrassom a gente vai encontrar líquido nessa topografia, podendo inferir lesões aí do ligamento deltoide. Lembrar também aqui do túnel do tarso, que é essa localização entre os tendões e as estruturas vasculares. Vejam aqui as veias tibiais posteriores, a artéria tibial posterior. Se a gente ligar aqui um Doppler, a gente consegue visualizar a artéria. E a gente consegue ver também o nervo tibial, que vai passar aqui nesse túnel chamado túnel do tarso. Tromboses, formações císticas, qualquer coisa que aumente o conteúdo aqui pode irritar o nervo tibial e promover uma alteração, uma neuropatia. Então, sempre avaliar também essas estruturas aqui do túnel do tarso. Então, a gente viu aqui o compartimento medial, tibial posterior, dedos, hálux, estruturas vasculares, nervo tibial. E o ligamento deltoide também. Agora a gente vai para o tornozelo lateral, onde a gente vai avaliar também tendões e ligamentos. Os tendões são os fibulares. Então aqui a gente localiza nessa porção mais distal da tíbia, da fíbula, o fibular curto e o fibular longo. O fibular curto está mais perto do osso. Os fibulares, eles têm um trajeto longo, eles são tendões finos, então eles vão sofrer muito artefato de anisotropia. E a gente vai caracterizá-los nessa porção supramaleolar, porção retromaleolar e porção inframaleolar. O tibial, o fibular longo, ele vai descer e ir para a base do primeiro meta. O fibular curto, ele vai se inserir na base do quinto metatarso. Quinto metatarso, base do quinto. Fibular longo, fibular curto. E a gente vai verificar patologias desses tendões, tenossinovites, encarceramentos, luxações, lesões aqui do retináculo dos fibulares, que vão trazer uma instabilidade para esses tendões, e eles inclusive podem sofrer luxação e lesão do tipo split. E a gente consegue avaliar muito bem esses tendões fibulares. Em relação aos ligamentos desse compartimento lateral, a gente vai avaliar aqueles que estão relacionados ao entorse do tornozelo por inversão, que é o mais comum. Então a gente vai localizar o fíbulo talar anterior, o fíbulo calcâneo. O fíbulo talar posterior, a gente não tem uma janela acústica adequada para avaliar pelo ultrassom, então a avaliação dele vai ser somente pela ressonância.
Se a gente palpar aqui a fíbula e o talos, a gente consegue localizar o fíbulo talar anterior. Então aqui o fíbulo talar anterior. Fíbula, talos, fíbulo talar anterior. O fíbulo calcâneo, a melhor posição, a gente colocar um pouquinho uma dorsiflexão. A gente vai apontar o transdutor aqui na fíbula e direcionar a porção distal para o calcâneo. Então a gente consegue avaliar o fíbulo calcâneo. Percebam que tem um pouquinho de artefato de anisotropia normal. E eles ficam posterior aos tendões fibulares. Então aqui a gente consegue ver aqui o componente do calcâneo, o componente da fíbula, ligamento fíbulo-calcâneo. Então nós avaliamos compartimento anterior, medial, compartimento lateral. Agora a gente vai fazer a avaliação do compartimento posterior, que é a avaliação do tendão do calcâneo e da fáscia plantar. Então vou pedir para você deitar de barriga para baixo, pode colocar assim. Então nessa posição a gente vai avaliar o tendão do calcâneo e a fáscia plantar. Percebam que fica mais fácil posicionar dessa maneira quando o paciente fica com o pé para fora da maca. A gente coloca o nosso transdutor aqui no calcanhar e aqui a inserção do calcâneo, onde a gente vai procurar entesófito, esporões ósseos, avaliar as tendinopatias insercionais e não insercionais, o paratendão e a gordura de Cager e a bursa retrocalcaniana. Lembrar que o tendão do calcâneo ele é formado pelos tendões distais dos gastrocnêmios e do solear. Entre 2 a 6 centímetros da inserção distal é uma área que também é denominada zona crítica, que é mais hipovascularizada e mais predisposta a ter lesões. É onde ocorre um espiralamento das fibras do solear e do gastrocnêmio, por isso é uma área de maior fragilidade. E sempre que a gente avaliar o tendão, avaliar essa bursa retrocalcaniana, avaliar a gordura de Cager. Alterações, deformações ósseas aqui desse contorno do calcâneo, associados à tendinopatia e bursite, é uma patologia conhecida como Haglund. Então a gente consegue avaliar muito bem pelo ultrassom. Vamos avaliar agora a fáscia plantar. Então, aqui a gente tem o coxim gorduroso plantar e a fáscia plantar. Aqui no contexto das fascites, a gente vai medir a espessura da fáscia plantar. A gente considera normal até 4 milímetros. E é sempre bom avaliar a fáscia plantar como um todo, porque a gente pode encontrar formações expansivas, as fibromatoses, então sempre avaliar como um todo. Para a gente finalizar o nosso exame de tornozelo e pé, eu vou mostrar para vocês a manobra que a gente faz para caracterizar o neuroma de Morton. Então vou pedir para você virar de novo, de barriga para cima. A gente vai localizar os espaços intermetatársicos. Então a gente coloca o transdutor aqui para localizar os espaços intermetatársicos. Então, aqui a gente está vendo os metatarsos, né? E o espaço entre eles. E vamos fazer uma manobra de squeeze. Se tiver um neuroma,
um nódulo hipoecogênico, ele vai subir entre esses espaços intermetatársicos. Aqui a gente vê só a gordura subindo. Se subir líquido, a gente está diante de uma bursite intermetatársica. Mas um nódulo hipoecogênico, a gente vai estar diante de um neuroma interdigital. Então nós avaliamos o tornozelo. A avaliação do antepé normalmente é para verificar a presença ou não de neuromas. Outras avaliações podem ser feitas com pedidos direcionados, mas avaliamos aí tornozelo anterior, tornozelo medial, lateral e posterior, e a manobra para caracterização de neuromas e para avaliação também do espaço intermetatársico. E com isso a gente encerra o nosso estudo do tornozelo. Até uma próxima. Obrigado.